Meio-dia e 56 minutos agora, a hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. E como você já sabe, Teresina Hall é a melhor casa de shows do Piauí. O Ministério Público Federal, aqui do estado, apresentou a primeira denúncia nas investigações da Operação Topic. A denúncia diz respeito a condutas de investigados que já estão presos. As investigações foram iniciadas em 2013 e as primeiras ações ocorreram em agosto de 2018. O processo teve início com trabalhos de auditoria da Controladoria Geral da União no município de Campo Maior. De acordo com investigações, o grupo agia se aliando para evitar concorrência em licitações. Foi comprovado que os contratos eram superfaturados em pelo menos 40%. A empresa que vencia cada licitação subcontratava prestadores de serviço e atuava apenas como intermediária dos recursos, ficando com lucros sem exercer a função para a qual foi licitada. Nesta primeira denúncia que foi ofertada pelo Ministério Público Federal, 22 pessoas estão sendo apontadas por praticarem crimes de corrupção passiva e ativa através do crime de lavagem de dinheiro. As investigações informam que até o exato momento, esta organização criminosa estaria ativa há cerca de 5 anos e teria desviado, até o exato momento, aproximadamente 120 milhões de reais dos cofres públicos para os bens privados de cada um dos acusados. Até o momento dos 22 indiciados, apenas 2 estão presos, Luiz Carlos Magno e Lívia Saraiva. Não estão descartadas novas prisões e nem envolvimento de políticos no esquema, visto que muitos dos veículos licitados para transporte escolar foram utilizados na campanha política de 2018. O foco e o propósito da investigação não é investigar sujeito A, sujeito B, órgão A, órgão B. O propósito da investigação é seguir a trilha dos fatos. Ou seja, os fatos são baseados nas fraudes das licitações, superfaturamento de contratos, ações de ocultação e de dissimulação de origem de patrimônio e pagamento de propinas. Quando esses atos forem identificados, as pessoas serão investigadas e eventualmente denunciadas, independentemente de quem quer que seja. Né? Da mesma forma que não se procura investigar alguém, também não se nega a possibilidade de investigar quem quer que seja. Então, se houver envolvimento de pessoas, políticos, eles serão investigados e serão oportunamente denunciados, sem sombra de dúvida, e nós observaremos, evidentemente, como temos sempre observado, a prerrogativa de foro. O trabalho é resultado da ação integrada de forças federais. As investigações vão continuar e novas etapas da Topic devem ser anunciadas em breve. As investigações prosseguirão em relação aos que foram denunciados. Basicamente, a denúncia retratou alguns casos de corrupção por parte dos denunciados, casos de lavagem com imóveis, casos de lavagem com veículos. O que eu quero dizer também é que, além desses denunciados, né, as pessoas da primeira fase da Topic também passarão pela continuação das investigações e, em relação até aos próprios denunciados, também a gente vai continuar as investigações. A primeira etapa das investigações comprovou ainda a participação de agentes públicos na facilitação de licitações e também pagamento de propinas a gestores. Nomes não foram divulgados, apenas a servidora pública estadual Lisiane Lustosa Almeida, que trabalhava no setor de licitações da SEDUC. Ainda de acordo com o divulgado na coletiva, contratos ilegais continuam em vigor e o próximo passo é barrar o emprego ilegal de recursos públicos. Por conta de cruzamentos de informação, colaboração com os órgãos de controle, né, aqui a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, uso de tecnologia da informação, fiscalização em outros municípios, conseguimos detectar esse esquema. Né? Então, vimos que, na verdade, não era uma irregularidade apenas, numa contratação, numa licitação, mas era um esquema maior para fraudar mesmo o erário público. O Ministério Público de Contas pediu o afastamento do diretor da maternidade Dona Evangelina Rosa por conta de irregularidades encontradas no local. As informações com Isabela Lopes. O Ministério Público de Contas entrou com representação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí contra o diretor-geral da maternidade Dona Evangelina Rosa, Francisco de Macedo Neto, e do secretário de Saúde, Florentino Veras Neto, para que sejam adotadas medidas diante de uma série de irregularidades apontadas pela Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual.
Na representação, a procuradora Raíssa Maria Rezende pede o afastamento do atual diretor da maternidade e que ele seja declarado inabilitado para exercer o cargo em comissão ou função de confiança. E pede ainda que seja apresentado um cronograma para a realização de concurso público ainda no ano de 2019. Ao elencar as diversas irregularidades da direção da maternidade, a procuradora aponta a violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade e da eficiência. A produção da Aldia TV entrou em contato com a assessoria da procuradora Raíssa Maria Menezes e foi informado que o pedido de afastamento existe e que, por estar em tramitação, não pode se pronunciar. O mês de janeiro também é conhecido como Janeiro Roxo, mês em que se combate e previne uma doença silenciosa, mas que, se tratada a tempo, faz toda a diferença. Eu estou falando da hanseníase. Há 10 meses, o senhor Antônio notou uma manchinha diferente no rosto. Vem acompanhando o crescimento dela e agora está no hospital para fazer exames. Com 10 meses eu senti, aí isso é cravo e agora eu vi a oportunidade de vir no hospital. Eu vou mostrar lá esse negócio aí, como é que é. Eu uso uma pomadazinha aí, mas não está resolvendo. Entre as características da hanseníase estão as manchas de cores vermelhas, brancas ou marrons. E quem aperta ou toca não sente, porque a doença faz com que a pele perca a sensibilidade. Esses sintomas são comuns e muitas vezes são confundidos com micoses. Às vezes essa manchinha, ela não coça, ela não dói, ela não apresenta grandes alterações. Por exemplo, uma impinge sempre é uma micose que coça muito, né? O pano branco, apesar de não coçar, ele fica meio irritado no sol. A hanseníase, às vezes, não apresenta nenhum sintoma. Apresenta uma alteraçãozinha da sensibilidade, que às vezes é mínima no início. Por isso que é importante procurar um médico. De acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 26 mil novos casos de hanseníase no país. No Piauí, foram mais de 900 só no ano passado. É uma doença milenar, muito antiga e ainda com muitos preconceitos. E para combater isso, a informação é fundamental. Pode tratar na unidade básica de saúde mais próximo da sua residência. O tratamento dura de 6 meses a 1 ano, dependendo da forma. E todo o tratamento é disponibilizado gratuitamente. E é um absurdo que a gente ainda tenha pessoas que não têm, por exemplo, caia os dedos ou tenha deficiências, mãos em garra. O diagnóstico precoce é fundamental. Não pode ter vergonha ou medo de ir ao médico e mostrar as manchas, porque a hanseníase evolui muito rápido e, se não tratada, os nervos podem atrofiar, as pessoas podem ficar cegas e as sequelas são permanentes. Por conta da demora, os médicos disseram que a sequela nas minhas mãos foi por causa disso. Eu perdi a sensibilidade, eu me queimo com facilidade, eu não vejo. Quando eu vou ver, já está a bolha, demora a sarar, entendeu? Eu perdi a sensibilidade não só nas mãos, mas nos pés também. E esse quadro aí é irreversível, ou seja, não tem cura, só tem tratamento. Qual o tratamento? Só a fisioterapia. Caso diagnosticada, as pessoas mais próximas ao paciente devem tomar a vacina BCG para evitar formas mais graves da doença. Para dar assistência ao Movimento Nacional de Reintegração das Pessoas atingidas pela hanseníase, o MORHAN, existe há 76 anos e ajuda na garantia dos direitos dos pacientes. Existe um grupo que adquire algumas sequelas e, nesse caso, a gente orienta, a gente encaminha para os órgãos de responsabilidade para que essa pessoa esteja requerendo, se trabalha de carteira assinada, buscar um auxílio-doença, porque, na verdade, alguns pacientes realmente ficam incapacitados para o trabalho. Durante todo o Janeiro Roxo, mutirões de atendimento são realizados pela rede pública e, por isso, quem suspeita ou tem a doença precisa se cuidar. A senhora vai fazer o exame? Vou fazer agora, se ela quiser eu vou fazer. A gente tira as dúvidas, né?
Por que é importante? Porque a saúde da gente vale tudo. É isso aí, quem tem saúde tem tudo. Olha, hoje a movimentação na Assembleia Legislativa gira em torno do registro de chapas para a eleição do dia 1º de fevereiro. Quem está exatamente na Assembleia Legislativa neste momento é o repórter Lívio Galeno, com quem eu falo agora ao vivo. Oi, Lívio, boa tarde para você. Muitos deputados já passaram por aí hoje na Assembleia? Boa tarde, Nájila. Boa tarde a você que está acompanhando a programação da O Dia TV. Muitos deputados passaram sim por aqui e o destino era um destino em comum, a sala da presidência desta casa. Sobre este assunto nós vamos conversar a partir de agora com o deputado do MDB, mesmo partido de Temístocles Filho, deputado Henrique Pires. Ele é nosso entrevistado a partir de agora. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo à nossa edição, primeira edição do O Dia News. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Muito do que foi falado neste dia de hoje foi sobre a busca de um consenso. É esse o sentimento que o senhor carrega como membro do MDB, a busca de um consenso e apenas uma chapa? Olha, todos nós que fazemos do MDB, desde o início, nós estamos buscando esse consenso. Eu repito, o presidente Temístocles Filho, ele foi aclamado na última eleição. 80% dos deputados que o aclamaram foram reeleitos. E dos novos, eu, Oliveira Neto, entre outros, Tereza Brito, já estávamos na campanha do Temístocles Filho. Então, mais uma vez, ele mostra com todo o trabalho que teve aqui, toda a parceria do Poder Legislativo com o governo do Estado em prol do desenvolvimento do Estado do Piauí, ele mostra que é o candidato mais habilitado para permanecer. Nós, desde o início, procuramos o consenso, chamando todos os partidos, todos os deputados para um diálogo. Deputado, mas uma das questões que estão sendo levantadas nos bastidores da política, inclusive está sendo confirmada aqui nos corredores da casa, é da oferta da primeira vice-presidência a Hélio Zaias, o único concorrente de Temístocles Filho. O que o senhor acha desta informação? O senhor acredita que é algo correto com o PR, por exemplo, a quem já teria sido ofertado a primeira vice-presidência? Olha, não existe de parte do MDB, e aí eu estou lhe dizendo porque todos os deputados estaduais, o deputado federal Marco Aurélio, o senador Marcelo Castro, todo o partido, quando começou essa luta, o PR foi o primeiro partido que fechou com a candidatura de Temístocles Filho. E o combinado foi exatamente eles ficarem com a primeira vice da presidência. Do PMDB, não haverá, em hipótese alguma, uma proposta ou coisa parecida para que o deputado Dr. Hélio saia da vice da presidência. Se for uma questão interna do PR, do Fábio Xavier, do coronel Carlos Augusto, aí o PMDB não se opõe de forma alguma, mas jamais o MDB, com toda a sua história que tem, com a palavra do presidente Temístocles, irá fazer uma proposta dessa. Isso é uma questão interna do PR. O PR não se opondo sobre o entendimento que possa se levar a ele, que não será o entendimento do PMDB, não há nenhuma objeção. Outro ponto também discutido sobre essa questão da chapa única aqui na casa seria a adesão do Partido dos Trabalhadores. O que o senhor acredita? É possível estarmos juntos, o senhor MDB e Partido dos Trabalhadores, na mesma chapa? Pode, sem ter problema nenhum. Desde a campanha nós já estávamos coligados com o Wellington Dias para o governo, Marcelo Castro para o Senado, o senador Ciro também, não há problema nenhum. Tanto é que o MDB sempre reservou a primeira secretaria para o Partido dos Trabalhadores. Qual vai ser o nome? Aí quem decide é o Partido dos Trabalhadores, aceitando esse espaço, se for o caso, claro. Sobre a adesão da base de oposição, ontem que nós conversamos, participamos de uma coletiva aqui nesta casa falando sobre isso. A oposição vai votar como bloco e também está aderindo à campanha de Temístocles Filho. Como é que o senhor vê essa adesão da oposição? Eu não vejo assim como adesão, eu vejo como entendimento, como um consenso, se realmente isso acontecer. A oposição, os 4 deputados ditos de oposição, esses aí já aderiram formalmente à reeleição, chamo de eleição.
Não é reeleição. Temístocles passou por um processo eleitoral como eu passei, todos nós. Nós estamos no início de uma nova legislatura. Então, para a eleição dele, a oposição entendeu como o melhor preparado para conduzir a Assembleia nos próximos 2 anos. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Nós estamos aqui, a eleição passou, nós estamos aqui tratando do legislativo, a casa que faz as leis, a casa que fiscaliza o executivo, tanto o governo como os municípios, e a oposição entende nessa parte administrativa, de condução, de orientação, Temístocles se encontra na melhor condição neste momento. Deputado, nós temos uma pergunta do estúdio, Nájila, com você, fique à vontade. Oi, Lívia, só para que a gente realmente possa entender. Nesse momento, então, já é decidido a adesão também de Hélio Isaías, a chapa que, no caso, está sendo chamada de chapa única, a chapa de Temístocles Filho, ou ainda não? Ainda não, Nájila, realmente nós não conseguimos essa confirmação com o Partido Progressistas para que eles confirmem este convite a Hélio Isaías para que ele integre essa chapa de Temístocles Filho. O que está circulando nos bastidores da política é de que a ele foi ofertado a vaga de primeiro vice-presidente, mas como acabamos de ouvir do deputado Henrique Pires, esta não seria uma proposta, uma postura do partido MDB acerca dessa composição de chapa. Então ainda estamos aguardando uma confirmação de que se foi feito ou não este convite e se PP pode ou não aderir. Lembrando apenas que na manhã de hoje, os outros deputados, Wilson Brandão e Firmino Paulo, que também são do Progressistas, aderiram à chapa única de Temístocles Filho, no caso. Ok, Lívio, muito obrigada pelas informações. E ainda sobre esse assunto, eu converso agora, até porque já está aqui comigo no estúdio, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde, Nádia. Bom, você acompanhou junto comigo a participação do deputado Henrique Pires aqui no nosso telejornal, onde ele deu algumas explicações sobre realmente o que acontece neste momento na Assembleia Legislativa. Eu te pergunto, já era previsto toda essa movimentação, essas adesões entre os partidos? Não era previsto. O que se estava aguardando era a definição do bloco de oposição que ocorreu ontem, dos 4 deputados. E essa conversa toda aí de que o Temístocles ofereceu primeira vice para o Hélio Isaías, isso não existe. Não há uma proposta, até onde eu saiba, eu estava até aqui pegando uma informação, mas não me passaram ainda. Até onde eu saiba, não existe essa iniciativa do Temístocles para com a turma do Progressista e do próprio PT. O Temístocles já tem os votos, vamos dizer assim, de uma certa forma, seguros para se eleger sem a participação de PT e Progressista. Aliás, parte do Progressista, porque nem Ciro nem Assis Carvalho conseguiram segurar os seus comandados, digamos assim. Pelo PT, se tem certeza de que Flora Isabel já é voto do Temístocles, podendo ser inclusive até o Franzé Silva. E pelo Progressistas, 2 vazaram aí, o Wilson Brandão e, me parece, o deputado Firmino Paulo. Quer dizer, eles não tiveram controle nem de lá e agora querem fazer composição numa chapa já vitoriosa. Então, sem os votos do PP e PR, Temístocles já seria reeleito? Já passou dos 20 que o senador Ciro Nogueira dizia que era do Hélio Isaías. Bom, então Eu acho que nesse momento parece que nem se quisesse, ou se quiser, o Hélio Isaías consegue montar a chapa dele. Porque precisa de 9 votos. 9 nomes. Isso significa dizer que Temístocles já pode comemorar, então? Não, eu estou querendo colocar os pingos nos is. Até que hoje à tarde faço, na Assembleia, tudo se discute e tudo pode acontecer. Mas até última questão, com relação a isso, não existe nenhum tratado de composição com o Hélio Isaías e os seus coordenadores de campanha. Se não existir, de fato, se não existisse essa adesão do Partido dos Trabalhadores, significaria dizer, a gente poderia dizer de forma clara, que o governador Wellington Dias não interviu em nada? De fato, já se pode ter certeza. O Wellington Dias está tão longe dessa questão, que nem voltou de viagem ainda. Ele pediu até prorrogação de mais um dia. Teria sido esse o motivo, Arimateia? As especulações são tantas. Eu até disse hoje que, coincidentemente, estranha coincidência,
ele não chegaria como era para chegar na terça-feira, hoje veio 9, e coincidentemente estavam anunciando uma coletiva em relação à Operação Topi, que é essa loucura de corrupção praticada no âmbito da Secretaria de Educação e nas prefeituras. Até sobre isso eu quero falar depois. Questão de justiça, eu quero fazer uma colocação. Esse é outro ponto que a gente... mais na frente. Tá, mas ainda falando de Assembleia Legislativa. Então, o Hélito Dias não entrou nessa história, realmente se manteve neutro. Queria que houvesse uma composição, um consenso, mas, pelo visto, não há. Significa dizer também que o senador Ciro Nogueira não teve tanta força como se esperava lá dentro? Não, está provado que ele sobrou nessa. Apesar do estardalhaço, apesar da pressão que fez, tentou de todas as formas, de todos os meios, e sabe lá que meios, para mudar o quadro. O quadro não mudou. Agora, não se impede que os deputados são eles, é como se disse, essa intromissão indevida, tanto do deputado Assis Carvalho, que aliás tem deputado do PT que já me confidenciou que o Assis é que tentou colocar fogo nessa história aí e bagunçou muita coisa. Então essa intromissão indevida dos dois, o senador Ciro e o deputado Assis Carvalho, é que criou toda essa celeuma. Agora, não impede que os deputados do PT, os restantes aí do PT e o do Progressistas, sobre os quais eles não tiveram controle, votem do temista, Cris. Ou votem contra, ou votem em branco. Eu não sei se você tem informação, também não consegui pegar a informação com a participação ao vivo do Lívio, inclusive se ele puder retornar ou passar essa informação para a gente, se a chapa de Temístocles de fato já foi registrada, até porque a data final é até amanhã, Arimateia? Até amanhã, ele até ficou de anunciar hoje. Como eu disse agora há pouco, esse quadro está consolidado, salvo alguma informação que eles possam, ou alguma mudança que pode acontecer a partir do que eu estou falando. Mas no momento não existe, porque estão criando muito essa história de querer tirar o doutor Hélio, porque existem dois Hélios, é o doutor Hélio e o Hélio Isaías. O doutor Hélio que fechou acordo, aliás, através do PR, o partido presidido pelo deputado Fábio Xavier, eles fecharam questão já muito lá atrás, com o Temístocles. E o Hélio seria o primeiro vice. Saiu o Hélio para botar o outro Hélio, aí é confusão muita, pode até mudar a questão. Mas não está nada decidido. Falando em vice, eu não sei se você lembra de cabeça, mas até para a gente deixar o telespectador bem a par da situação, a chapa ela tem que ter 4 vice, é isso, Arimateia? Eu não sei bem como é a composição dessa chapa, não, mas parece que é primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário. Eu não entendo bem, não. Apenas 2 vices, não é isso? Eu estou por fora. Primeiro e segundo. Bom, depois a gente... Porque, aliás, até o segundo vice já foi anunciado ontem, que é o Evaldo Gomes. Evaldo Gomes. E o segundo secretário, o Marta Menezes. Então, já tem o primeiro vice, que é o doutor Hélio, o segundo vice, o Evaldo Gomes. O progressista está fora dessa aí. Bom, vamos falar novamente ao vivo com Lívio Galeno, que ainda está lá na Assembleia Legislativa. Oi, Lívio, boa tarde novamente para você. Novas informações sobre essa movimentação em torno das eleições do dia 1º aí na Alep? Mais uma vez, boa tarde a você, Nájila, boa tarde aos nossos telespectadores, também boa tarde a você, Arimateia Azevedo, que está aí em nossos estúdios. Nájila, nós conversamos com o presidente da Assembleia, Temístocles Filho. A nossa equipe de reportagem, a mim e ao nosso cinegrafista Edinaldo Rodrigues, ele foi muito claro de que ele não desistiu de trabalhar para o consenso. Temístocles informou e garantiu que até o último segundo ele vai justamente trabalhar para que haja apenas uma única chapa e que mais uma vez tenhamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí uma aclamação. A nossa reportagem, ele falou com todos os detalhes de que ele não desistiu e de que ele acredita que tudo isso vai se resolver com a maior tranquilidade. Lembrando que o prazo final para a inscrição desta chapa é até amanhã. Então, nós temos aí até amanhã para saber qual vai ser essa composição final da chapa. Mas aqui também nos corredores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, nós ouvimos o deputado Fábio Xavier, que é o presidente do PR aqui no Estado do Piauí.
Ele, a nossa reportagem, foi muito claro sobre este fato, de que estaria sendo ofertado a Hélio Isaías, o único concorrente de Temístocles Filho, nessa disputa pela presidência da casa, o cargo de primeiro vice-presidente, já que o segundo vice-presidente já foi ofertado e fechado com o Evaldo Gomes, do PTC. Sobre este assunto, o Fábio Xavier foi muito contundente. Diz que realmente não aceita essa postura e que até duvida de que tenha surgido essa informação do MDB, tal qual Henrique Pires, que é deputado do mesmo partido, nos afirmou. O Fábio Xavier nos falou com muita certeza de que desconfia desta informação e de que ele aguarda, espera do MDB fidelidade, sendo que desde o início das articulações para as eleições da Casa, aqui da presidência da Assembleia, Fábio Xavier e o PR sempre esteve junto com o presidente Temístocles Filho. Mas Fábio Xavier, tal qual o Henrique Pires também nos falou nos bastidores, e Temístocles afirmaram, todos eles afirmaram, de forma individual e bastante contundente, de que a chapa pode ser registrada a qualquer momento, não respeitando, é claro, o prazo final, não precisando se estender, utilizar todo o prazo final para a inscrição desta chapa, que seria até amanhã. Então, realmente, é este o clima que nós temos aqui na Assembleia. Temístocles não abre mão e garante que até o último segundo luta para lançar uma única chapa. Fábio Xavier também diz que espera a fidelidade do MDB. E agora só uma informação que eu acabei de me lembrar bastante importante. A nossa equipe de reportagem, que você é de casa vai conferir logo mais aqui na nossa O Dia TV, a nossa reportagem, Fábio Xavier falou a seguinte frase: eu espero que o PP, Partido Progressistas, de Hélio Isaías, de Wilson Brandão e de Firmino Paulo, se conforme e se aceite, se acerte nos locais na chapa que forem ofertados pelo MDB. Estas são as duas posturas de Fábio Xavier. A fidelidade de Temístocles Filho e do MDB, e também que o PP possa se conformar com o que lhe for ofertado, visto que, como nós acompanhamos aí no comentário de Arimateia, Temístocles Filho já tem todos os votos necessários para se eleger mais uma vez presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Nájila. Ok, Lívio, mais uma vez, muito obrigada. Bom, Arimateia, aí o Lívio citou uma questão onde o deputado Fábio Xavier também falou que foi, inclusive, problema em outros momentos, em outras eleições, a fidelidade. Eu ontem, aliás, todo mundo sabe que acho que das horas do dia eu uso um bom tempo dessas horas do dia lá pelo Teresina Shopping, tomando café, conversando. E ontem, uma figura muito próxima do deputado Temístocles Filho me dizia que já sabia que o Progressistas e o PT sequer formariam a chapa, porque não tinha, por conta das adesões já de dois deles, que era o Wilson Brandão e o Firmino Paulo. Firmino Paulo, sobrinho do prefeito Firmino Filho, que também estava engajado em desmontar essa chapa do Temístocles. Portanto, a questão é essa. Como eu disse agora há pouco, salvo mudança a partir da pouco, que é muito difícil, impossível, não haverá composição com a turma do Progressistas e usando a primeira vice-presidência. A primeira vice-presidência é do PR, é do Partido da República, é do deputado doutor Hélio. O próprio PT já está na chapa, contemplado na chapa, que é com a deputada Flora Isabel, que, salvo engano, será a primeira secretária. Então, eu acho que fica aos que não aderiram antes só o direito de votar ou não votar. Bom, mais uma vez a gente fala aquela velha frase, vamos aguardar. Vamos aguardar. Bom, você citou agora há pouco a questão da Operação Topic. Nós, inclusive, no comecinho dessa edição, nós mostramos uma matéria onde hoje aconteceu, inclusive, uma coletiva e a apresentação das denúncias dos investigados, inclusive já presos dentro da Operação Topic. Alguma novidade de manhãzinha cedo até agora, Arimateia? Você conhece a história a montanha pariu o rato? Agora, por questão de justiça, eu vou me posicionar aqui. Está circulando um texto nas redes sociais dizendo que a CGU, olha, primeiro não tem nada de CGU nessa história, concluiu o relatório que aponta o envolvimento da deputada federal Rejane Dias e do atual secretário de Educação, Helder Jacobina, na Operação Topic. Isso é fake, isso é falso.
Isso é maldade de algum canalha que se aproveita do anonimato, bem próprio do que se faz nas redes sociais, para disseminar esse tipo de leviandade. Contra os outros, contra os dois, por exemplo. Agora, Nádia, é natural que todos esperavam que na coletiva de hoje os procuradores federais apontassem mais nomes de supostos envolvidos nessa gigantesca operação que se faz em relação aos recursos federais. Mas a montanha, como eu disse, pariu o rato. Não avançaram em nada além do que já divulgaram na semana passada, a não ser divulgar o nome do ex-prefeito de Campanhó, ex-deputado estadual, Paulo Martins, como um dos envolvidos nessa quadrilha. Aliás, na ação penal do Ministério Público, Paulo Martins é apontado como um dos principais envolvidos. E lá diz textualmente que foi em Campo Maior onde nasceu o esquema de corrupção com recursos do Fundeb, nesse lamaçal envolvendo o transporte escolar. No ofício ao juiz federal da terceira vara, Agliberto Machado, os procuradores da República, Marco Aurélio Adão e Travana Feitosa, denunciaram 22 elementos. Agora, o curioso é que nesse ofício eles transcrevem conversa dos suspeitos, grampeadas por autorização do mesmo juiz, e nessas conversas se vê nomes de políticos que receberam a generosa ajuda do Luiz Carlos, da Locar, para circular na campanha eleitoral. Um detalhe, entre 2012 e 2018, essa quadrilha ele criou 17 empresas locadoras de veículos. E todas elas com foco nesse esquema de corrupção envolvendo gestores estadual, no caso da educação, e várias prefeituras do Piauí e Maranhão. Aí eu te pergunto, é possível que o rato chegue a parir uma montanha? Fazer a reversão? A não ser que não foi revelado nada hoje sobre essa história de avançar, apontar mais nomes, pode tudo acontecer. Eu só quero lembrar que essa operação envolvendo 4 procuradores da República e a Polícia Federal, ela é a segunda maior já feita no Estado. A primeira foi nos anos 90, com o desmantelamento do crime organizado, tendo como comandante o então capitão Correia Lima. Por hoje é só, Arimateia. Até amanhã. Boa tarde para você, até amanhã. Após o intervalo, atleta de jiu-jitsu Lívio Ribeiro retorna ao projeto social QG da Luta e se prepara para o Pan-Americano, que será nos Estados Unidos.